Olá pessoal, vamos falar de lucro presumido? Esse tema se deve a você que nos ajudou a fazer o nosso trabalho. Nós mandamos e-mails e várias pessoas nos pediram para falar sobre o lucro presumido. Pediram outros assuntos também, nós vamos tratar ao decorrer desse tempo sem problema, tá pessoal? Vários vídeos nós vamos trazer aqui de forma gratuita para você, que você conheça os temas, todos totalmente feitos por você, tá bom? Vocês trazem o tema e a gente traz aqui para vocês o conteúdo. Essa é a forma de fazer a contabilidade no Brasil, é a forma que a gente trabalha, ok? Vamos falar de lucro presumido? Importante tema, importante ser abordado, tá? Você pode estar perguntando, Arthur, lucro presumido é muito simples, né? O lucro presumido, você tem lá as situações do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS, está correto. Mas vamos ver agora as nuances, as situações mais implícitas em relação ao lucro presumido? No lucro presumido, você sabia que a receita, o teto da receita é de 78 milhões? Sim, a Lei 12.814 trouxe isso para a gente, tratando desse teto. E detalhe, tá? Ele tem também a limitação mensal. Como assim a limitação mensal? Suponhamos que uma empresa que tem a sua inauguração, a abertura no mês de novembro, e ela fature mais do que 13 milhões no ano, ela não pode ficar no lucro presumido. Ora, Arthur, mas como assim você disse para mim que seria 78 milhões? É por causa da fração de mês. Ou seja, não pode haver mais do que 6 milhões e meio de faturamento mensal na fração de mês no decorrer do ano. Se ela foi inaugurada no mês de novembro, quer dizer que 6 milhões e meio em dezembro, seria um total de 13 milhões. Se ela faturou 15 milhões, ela não poderia estar dentro do lucro presumido. Ok? Um detalhe, simples detalhe, mas que faz a diferença. Vamos pensar em outras situações então. No imposto de renda, a gente estava falando, você lembra que você estava falando que muito simples, tem imposto de renda, contribuição social? Ok, mas por que no imposto de renda a gente tem a presunção? Aquelas fatores, né? Tem muitas pessoas que perguntam o seguinte, Arthur, qual que é a alíquota do imposto de renda? Eu te respondo, 15%. No lucro presumido é 15%, Arthur? Sim, no lucro presumido é 15%. E no lucro real? A alíquota de imposto de renda no lucro real é 15%. Ora, Arthur, mas no lucro presumido e no lucro real, a alíquota de imposto de renda é 15%? Sim, a alíquota de imposto de renda é 15%. E na contribuição social? Sim, na contribuição social, no lucro presumido, é de 9%. E no lucro real? Claro, no lucro real é diferente. Não é diferente, também é 9%. Qual é a diferença? A diferença está na presunção. E eu quero te explicar isso. O que é a presunção? A Receita Federal, os técnicos da Receita Federal, fizeram toda uma análise e averiguaram qual era a lucratividade média de setores da economia, certo? A lucratividade média. Analisou várias situações e viram qual é a lucratividade média. Encontraram que em empresas comerciais, industriais, a lucratividade média é de 8%. Feito isso, ela decidiu que a partir de quando houvesse a presunção, seria de 8%. E só depois da presunção se aplicaria a alíquota de 15%. Deixa eu te explicar isso melhor. Como funciona? No lucro real, você apura as receitas, tira os custos incorridos, as despesas, encontra o lucro, né, o lucro efetivo, o lucro tributável, a gente chama de EBITDA, o LAIR, lucro antes do imposto de renda, e só assim aplica os 15%. Já no lucro presumido, não. No lucro presumido, você pega a receita bruta e aplica a presunção, independentemente de qual é a despesa, de qual é a receita ou qual que é o lucro tributável. Entendeu? A presunção ela foi decidida por técnicos da Receita Federal, entendendo qual era a média daquela situação. Se o comércio é 8%, por exemplo, distribuidores de combustíveis, distribuidores de gás liquefeito, postos de combustíveis, têm uma presunção de 1,6%. Exatamente, 1,6%. Já as empresas que são prestadoras de serviços têm a presunção em 32%. Ok? A presunção do lucro é de 32%. Presume-se que o lucro daquela empresa seja de 32%, seja de 8%, seja de 1,6%. Quer saber um detalhe? Empresas prestadoras de serviço que faturem até R$120 mil por ano, ou seja, R$10 mil por mês, e que não estejam com a sua atividade de prestação de serviço, tem que ser totalmente prestação de serviço, não pode ter outra atividade concomitante. Essas empresas, e elas não sejam atividades regulamentadas, o que são atividades regulamentadas? São aquelas atividades que se encontram lá no RIR 99, no Decreto 3.000. Se essas atividades não forem regulamentadas, por exemplo, serviço de mecânica, qualquer serviço que não tenha atividade regulamentada, encontrado no Decreto 3.000, você poderá ter a redução da presunção de 32.
Explicaram isso? Como funciona? De 32%, ao invés de ter 32% na presunção do imposto de renda, você aplicaria 16%. Ok? Detalhe, você não pode ter atividade concomitante e não pode ter um faturamento superior a R$120 mil no ano, ou 10 mil no mês, 60 mil no semestre. Ok? Importante isso, tá, pessoal? Detalhe, na contribuição social não há essa redução, apenas no imposto de renda. Legal, né? Outro detalhe importante, o adicional de imposto de renda. O que é o adicional de imposto de renda? O adicional de imposto de renda é o seguinte, o decreto 3.000 também, o RIR 99, trouxe que empresas que faturem acima de R$20 mil, tenha lucratividade acima de R$20 mil, faturem não, tenha lucratividade acima de R$20 mil no mês ou 60 mil no trimestre, deverão pagar um adicional de 10%. Como funciona isso? Depois que você aplica, especificamente no lucro presumido, depois que você aplica a presunção, seja de 8%, 1,6%, 32%, 16%, independentemente, depois que você aplica a presunção, você encontrou o lucro tributável, né? Encontrando o lucro tributável, se ele for superior a R$20 mil no mês, se for superior a R$60 mil no trimestre, dependendo de como você está fazendo esse faturamento, essa tributação sua, você tem que aplicar 10% nesse adicional. O que é isso, esse adicional 10%? Funciona da seguinte forma. Você encontrou lá um lucro tributável de R$80 mil no trimestre. Você vai pegar R$80 mil, diminuir de 60, você encontra 20. Nesses 20 mil você aplica o adicional de 10%. Seria 20 mil vezes 10%, você teria R$2 mil. Esses R$2 mil você adicionará no valor total do imposto de renda que você já tinha encontrado lá naqueles R$80 mil. Bem tranquilo. Mas é importante que você saiba que você tem que fazer isso todo o trimestre ou mensalmente, dependendo se a sua empresa, se ela for do lucro real, você pode apurar ela mensalmente. Arthur, quer dizer então que a minha empresa do lucro presumido eu não posso apurar ela mensalmente? Detalhe, pessoal, o lucro presumido ele é trimestral, com fechamento em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Ele é trimestral. Ok? Mas a gente sabe que tem muitas empresas que desejam pagar antecipadamente seus impostos, para não ter o acúmulo dos 3 meses impactando totalmente no seu caixa. O que eles pedem? Eles pedem que janeiro manda em fevereiro, fevereiro em março, março em abril, pagar mensalmente. Você pode fazer isso? Claro, você pode fazer isso. Se trata de uma antecipação do imposto de renda e da contribuição social. É perfeito, é bem tranquilo de fazer. Porém, tem alguns detalhes, tá? Na hora de fazer a guia, você tem que se atentar que lá no DARF, que você tem que fazer, a data do período de apuração tem que ser do final do trimestre, nunca do mês em questão. Por exemplo, se nós estivéssemos no mês de janeiro e estivéssemos fazendo em relação ao primeiro trimestre, a período de apuração do DARF seria dia 31 de março e não 31 de janeiro, ok? Isso é o detalhe. Outra situação é em relação que você tem que tomar muito cuidado com esse adicional de 10%, porque se você não fizer a correção no final do trimestre, somando todos os valores, entendendo qual que é o valor total, apurando, colocando a presunção e visualizando a questão adicional, para que isso não impacte por causa das antecipações. As antecipações podem mascarar a questão do adicional de 10%, ok? Cuidado com essa situação. É importante também a gente falar de PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS, a Lei 10.833, traz que o PIS e COFINS, para empresas presumidas, elas estão como cumulativo. A não cumulatividade só se aplica na empresa de lucro real. Lembrando que a não cumulatividade não necessariamente todas as empresas de lucro real serão não cumulativas. Tem a questão lá que existe o artigo 10 que fala das exceções. Mas isso fica para a aula que a gente vai trazendo para você sobre o lucro real. Vamos falar um pouco mais de lucro presumido, que é nessa questão do PIS e COFINS, que ele é cumulativo, ou seja, no cumulativo você não tem direito a créditos. Pensa nisso, tá, pessoal? Sempre que a gente falar com você que é cumulativo, não há direito a créditos. Se é não cumulativo, significa que não se acumula, você toma crédito e faz débito, sempre assim. Ok? Ele é cumulativo. Se o PIS e COFINS é cumulativo, a alíquota de PIS é 0,65 e a COFINS é de 3%. 0,65 para PIS e 3% para COFINS. Tá legal? Muito legal. É importante você ter todos esses conhecimentos. Realmente faça uso disso e aplique aí no seu dia a dia. Gostou desse vídeo que nós abordamos sobre o lucro presumido? Tem algum assunto que você gostaria que nós abordássemos?
Faça parte da nossa comunidade. Nós somos a Contabilidade no Brasil. Vá agora no site www.contabilidadenobrasil.com.br e cadastre o seu e-mail. Faça a confirmação do mesmo para que você possa fazer parte dessa comunidade de quase 40 mil pessoas, onde nós estamos com a missão de espalhar o conhecimento. Você fazendo isso, receberá nossos conteúdos totalmente atualizados de maneira gratuita em seu e-mail. Venha fazer parte da nossa comunidade e com a nossa missão de espalhar o conhecimento.